não acredita tanto no sobrenatural. Eu acredito que são os filhos de Deus, servos de Deus, mas como a apóstola falou, né, eles estão perdendo, né? Eles Sim, estão em lutas, às vezes sofrem muito, que poderiam sim, não estar sofrendo tanto, né? sim, verdade. Eu estou indo nos podcasts como convidado também para falar sobre cura. Um assunto que eu fiz até um levante no meu canal e também falo, num podcast que eu estava ao vivo, eu falei assim, ó, pode perguntar aí quando foi a última vez na igreja que o pastor pregou sobre cura, cura divina, cura do corpo, pregou e orou para os enfermos. Tem irmãos que falaram que nunca tinham ouvido uma pregação de cura, algo básico que é a cura. Eu acho que o Anjos também tinha que ter esse ensino mais profundo nas igrejas. Sim, E tem pouco. Por que você acha sim. que ensina tanto pouco sobrenatural às igrejas? Qual é o motivo? Porque é, existe uma parte dos cristãos, né, das igrejas, entre aspas, que acreditam que não existe mais milagre. Acreditam, agora imagina só a situação. Se não acreditam mais em milagres, então não vai haver cura. Porque tem curas que elas só acontece se realmente o milagre acontecer. Tem pessoas que elas, né, pastores, líderes, né, apóstolos, de uma forma geral mesmo. Tem pessoas que, por não viver isso, elas não acreditam que isso é para esse tempo. Não acredito que a manifestação do poder de Deus é também para esse tempo. Acredito que era para aquele tempo que estava ali na Bíblia. E não, é para hoje. É para agora. Sinais, maravilhas, elas seguirão aqueles que creem. Amém? Curas, milagres, prodígios para aqueles que creem. E nós vivemos no meio onde nós vemos isso acontecer. É um grupo menor, mas vê. Mas vê. Porque se eu não acredito, eu vou limitar aqueles que estão junto comigo também a não acreditar. Então, existe sim um segmento. Mas não existe profeta, não existe o 5, já ficou lá para trás. Amém. Mas você acredita no poder de Deus? Você acredita? É um começo, você acredita? Se você acredita, você ensina. Porque aquilo que eu recebi do Pai, eu vou o quê? Dar. E aquilo que eu não recebi, então eu não vou dar. Então é muito fácil a gente ver se eu recebi, se eu acreditei, eu vou dar, eu vou ensinar. Agora, se não, eu não vou ter como fazer isso. Porque aquilo que eu tenho não é meu, eu vou dar, eu vou dividir o ensino, o conhecimento, a cura é desse jeito. Então eu preciso acreditar. Com os anjos não é diferente, não, da mesma forma. Hoje já tem um bom tempo que eu não tenho uma agenda. E eu sei que é o Senhor falando também comigo com relação a isso, porque tem coisas que a gente não vai falar em todos os lugares. Não é para todos os cristãos que a gente fala da mesma forma. Tem pessoas que ela vem, apóstola, depois do podcast, o primeiro, depois que eu conheci vocês, quantas coisas mudaram na minha vida, porque eu vivia de uma forma que eu estava indo para a igreja todos os domingos, mas não estava vendo nada acontecer. E foi a minha luta no começo, viu, apóstolo? Foi a minha luta no começo. Por que a gente vai e a vida não muda? Então é muito mais profundo. Então, se a tua igreja não tem cura, não tem manifestação de demônio, porque aonde tem manifestação de demônio é porque a unção está ali. É para acontecer. E não é errado. Não é errado acontecer, é para acontecer. Jesus libertou, Jesus nos trouxe libertação. É para acontecer hoje. Onde tem unção, o demônio ele tem que sair. Ele vai aparecer ali, para quê? Para que ali é um sinal, é um sintoma que aquela pessoa precisa de uma libertação, de um conhecimento mais profundo para que o quê? O demônio ele vai manifestar para sair naquela hora. Mas é o quê? É um sinal de que ela precisa de uma cura, que ela precisa de uma libertação. E às vezes é exatamente aí que não conseguem fazer esse mais profundo. Não conseguem entrar nesse lugar mais profundo. Então, por não conhecer, então acaba o quê? Diminuindo o poder de Deus, porque é isso, não vai manifestar se a pessoa não acredita. E a gente sabe que a unção dentro da igreja, ela vem dos líderes. Se eles não acreditam, aquilo ali vai ficar limitado. Lá, a igreja onde você está morando é perto do estádio do Corinthians, Itaquera? É na outra estação, porque a estação Corinthians Itaquera é de metrô, então é a próxima de trem.
É linha Sim. vermelha também. Sim, mas vocês passam ali de frente ao Passa, estádio. passa. Vai profetizando de fazer um culto ali dentro. Eita glória! Fazer o culto Recebo lá em dentro nome do de estádio. Jesus, em nome de Jesus, para muita cura, muita libertação acontecer. Para milhares de Glória pessoas. a Deus. Apóstolo, depois do programa que tem 3 meses, vai lá assistir lá o programa número 1, que ela fez 2, o número 1, 69, 67. 67 e o outro 79. 79. Então assista que vai valer a pena. Muita gente ainda é tocada até hoje pelo programa. Então tem uns 3, 4 meses que foi o programa. Sim. E do programa para cá eu vi que você foi lá para Santa Catarina, foi Sim. onde mais. Sim. A pergunta é essa: a Apóstolo já recebeu tantas visitações, tanta experiência, por que ainda vai atrás para receber mais ainda? Sim. Qual é o motivo? Sabe por quê? Porque aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não conheço, eu sei que os irmãos dos lugares aonde eu vou, dessas pessoas que são homens e mulheres de Deus, eles carregam uma unção poderosa. Mas nós somos um corpo, não é verdade? Tem uma mão, o braço, nós andamos nesse movimento assim. E às vezes a função ali que ele tem, algo característico, a função, né, dele ali atuante no corpo, ele tem uma unção diferente da minha, uma unção poderosa. E eu quero conhecer mais, eu quero buscar mais. E para ser bem pontual mesmo, quando nós estamos na nossa rotina espiritual de busca, buscando no Senhor, é o Senhor que dá, a unção vem do Senhor, é o Senhor que nos ensina, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, amém? Mas quando nós estamos perto desses homens e mulheres de Deus, observando, querendo aquilo que eles carregam, nós somos ativados naquilo que ele tem. Recebe a mesma unção. Recebe a mesma unção. Você recebeu? Sim, e vou falar, no ambiente. Antigamente só vivia caindo, né? Hoje eu me seguro um pouco mais. Mas até quando eu ia impartir, eu voava, eu caía. O Senhor me segura de pé, me segura de pé. Hoje, nós sabemos, né, o Senhor dá o discernimento. Ele vai, né, nós temos o discernimento aí. Quando nós estamos nesses lugares, ambientes proféticos, o Senhor nos sinaliza de quem receber, de quem não receber. Né? E aí até no ambiente nós recebemos. Então, principalmente quando está sendo ministrada ali a palavra de um homem e uma mulher de Deus, fica a dica. A ministração da palavra é ouro. É ouro. E muitas pessoas se distraem nesse momento. Querem receber só a impartição de mão. Tocando a mão. Eu falo que na palavra já está sendo liberada a unção. Sim. A unção já está sendo liberada na palavra. Sim. Por isso que tem gente que é ativada aqui no podcast, não só na oração final que eu peço para as pessoas impartir, mas a pessoa está ouvindo a palavra. Sim. 1 hora, 2 horas ouvindo aquela palavra, Sim. entrando dentro da mente, do coração, do espírito. Isso já é uma ativação. Já é uma ativação. E quando você está nesses ambientes que você sabe que a palavra está sim sendo ministrada, da mesma forma que você está recebendo aqui, lá na sua igreja também, peça ao Senhor, Senhor, eu quero, Senhor Deus, ser ministrado também na minha igreja, porque eu sei que aqui tem muitos líderes e tem pessoas que ainda não conseguem entrar neste nível de palavra revelada, Rábia Súria, de rema, que a palavra seja, se você quer, se você tem esse desejo, aleluia, glória a Deus, de ser tocado ao ponto de falar, de ter a certeza de que o Senhor liberou uma palavra profética através de você, em nome de Jesus, Shamanaya Súria, recebe agora nesta hora, seja tocada no teu espírito, Delarmanaya Sória, em nome de Jesus, que a palavra profética ela esteja sendo ministrada, Lúvias Toror, não só como uma leitura que está sendo explicada, não, mas que você consegue acessar, Delabia Sória, os corações, Delerebia Suri Manaya, Andabia Sória, que ela chegue cortando sim, dos dois lados, como faca afiada, que ela toque em você, Deleramanaya Sória, e que seja liberada, no ambiente, aleluia, aleluia, onde pessoas serão alcançadas. Se você acha que você não pode, libera a tua mente, porque você pode, é a palavra do Senhor, não é sobre você. Anarebassúria, tira todo o medo, todo impedimento, sai em nome de Jesus. O teu espírito é livre para receber do Pai, aleluia, e a tua boca fala coisas do céu, aleluia, fala coisas do reino de Deus, rabandala rabachena maia súria, em nome de Jesus.
Compartilha, usa a tua voz em nome de Jesus para transformar, Delebiassúria, ambientes na tua igreja. Se não existe unção de cura a partir de hoje, vai acontecer, Delabiassúria, a unção de cura, Delabandaiassúria. Começa pela palavra, Rebicalabiassúria, aleluia, seja ativada, aleluia, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, e que todo espírito, que às vezes o nosso espírito está morto. Às vezes, pastor, nós estamos ali diante da igreja, diante do corpo da igreja, com o nosso espírito morto, lendo apenas com os olhos. Nós entendemos que o dia a dia sufoca, mas seja hoje curada e seja hoje liberta, para que a partir de agora você seja tocada de uma forma diferente. Se você quer receber, em nome de Jesus, unção do alto, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, eu imparto com os teus filhos, não o que é meu, Senhor Deus, o Senhor retira, mas o que é teu, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, Pai querido, em nome de Jesus, que elas recebam, em nome de Jesus, que todas as vezes que forem ministrar, a palavra esteja vívida no teu interior, em nome de Jesus. Apóstolo, eu senti muito de fazer isso. Aleluia, 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 glória. Glória a Deus. Ainda tem mais. Aleluia. Eu estava pensando qual foi as duas maiores impartição que você recebeu, se você quiser falar, a pessoa, algo que impactou você, as duas, que você lembra, os dois momentos de uma transferência de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que fez a diferença de fato. Você falou, a partir daquele dia eu recebi e foi diferente. Você lembra? Para mim foi do Comando Águia, da apóstola Nilcélia. Eu senti... Conta aí como foi esse dia. Eu senti no meu ventre, quando ela ministrou Mãe de Nações. A primeira vez que eu fui lá, eu não entendia muitas questões de anjo, foi lá onde realmente eu falei assim, aqui tem um povo aleluiado igual eu. E eu morava em Brasília na época e fui para lá, eu falei, meu Deus... Eu saí de lá uma outra pessoa. Então, a primeira impartição que eu recebi ali mudou muito. Apóstola Nicéia? A apóstola Nicéia ela tem unção? Muito forte. E depois também do apóstolo Ronaldo, e recebi de grandes homens de Deus. Mas o impacto mesmo foi da apóstola Nilcélia. Então, mudou muito no meu espírito. E todas as vezes que eu vou... E eu percebo que não é mais ela que está ministrando, né? Que eu sei, nós buscamos e entendemos através do discernimento, quando a pessoa está ministrando, quando a unção chega, que ela toma o ambiente, que ela toma a pessoa. E entendo também quando os ministros estão ali. E é tão forte que antes dela falar que o Senhor está liberando ali, eu já sei o que está sendo liberado naquele lugar. Então, hoje, quando eu vou, eu continuo indo, eu vou sempre que possível aonde eles estão, não por eles, mas porque eu sei o que eles carregam, entende? E cada um tem uma unção específica, como o apóstolo Joel Engel, como o apóstolo Robson. Meu Deus do céu, é muito forte a unção do apóstolo Robson também. Então, cada um tem um porquê, cada um tem um chamado e uma ativação naquilo que eles estão buscando, naquele propósito que eles estão servindo, né, à igreja. Por isso que eu acho lindo, cada um está dentro do seu propósito ministrando, mas hoje, infelizmente, a gente vê uma igreja dividida também. Aquilo ali, será que é Deus? Gente, será que não é Deus? Eu vejo tantas pessoas indo até redes sociais falando de homens e mulheres de Deus, até pelos que eles carregam, ou até duvidando. Você vê um católico falando de um outro católico ali, inclusive vamos falar religião, não. Você não vê outro, ou um umbandista, nós não estamos aqui segregando nem mudando nada. Nós estamos falando de religiões. Você vê alguns outros fazendo isso? Não. Mas, infelizmente, por causa do chamado, às vezes o chamado de um é diferente do outro, e é como se fosse uma competição. Não, eu não acredito. Por quê? Eu sou o contrário. Eu sei qual é a direção, qual é o propósito que o Senhor me deu. E eu vejo que outras pessoas têm outros propósitos, mas está no chamado e na direção do Senhor. E aquilo eu não tenho, eu vou ali, eu quero também.
Mas eu vou ministrar igual aquela pessoa? Não, o meu propósito é outro. Eu tenho essa consciência. Eu não vou lá, porque tem gente que fala, eu vou pegar a capa de fulano de tal para ministrar igual ele. Não, vai agregar aquilo que o Senhor te deu. Mas o propósito dele é para ele vai viver aquilo, é daquela forma. Então, ele está sendo usado daquela forma. Então, eu entendo que aquilo ali vai o quê? Agregar, vai somar com aquilo que eu já tenho. Eu estava lembrando de você falando disso de falar mal, eu lembrei do pastor Dag Hughes, que tem uma grande igreja lá na Nigéria. Escreveu vários livros, tem um livro chamado Mega Igreja, e ele tem um pacote que vende o livro, vou comprar os pacotes dele, eu acho que é 60 livros, Eita, é um bolo desse uma tamanho. biblioteca. Biblioteca, eu acho que é 66 livros que ele tem aqui no Brasil, e você pode comprar o pacote que sai mais em conta, né? Acho que R$ 400 todos os livros. Mas ele contou uma ilustração num congresso que ele veio aqui no Brasil, e aquilo lá me chamou muita atenção. Ele disse que teve um sonho, e ele estava andando junto com um pastor, e estava falando mal de outro pastor. Ele no sonho ele estava falando mal. E ele, quando ele começava a falar mal de outro pastor, ele viu um bicho, tipo esse javali que tem lá na África, que lá na África, lá no alto do monte, Sim. correndo para lá e para cá. E ele disse que na caminhada, quando ele falava mal, ele via que o javali vinha, corria aquele bicho bem grande, vinha. E aí, de repente, ele olha para trás, o bicho vem e pula no peito dele. Pá. E aí ele acorda. E ele escuta uma voz. Deus falando assim para ele: toda vez que você fala de um filho meu, você atrai demônio para sua vida. É. Então, quando você pode Literalmente. não gostar do homem de Deus, não gosta do estilo dele, mas se você ficar falando mal, principalmente você que acompanha essas redes sociais de Instagram, de YouTube, que é rede de fofoca para falar mal, Sim. só trazer má notícia, isso é uma maldição para você. Então se afasta. É uma maldição e outra é a arma que o inimigo ele usa, porque as estratégias vão mudando. Nós é que nós não nos renovamos, né? É. Mas assim, as estratégias do inimigo ele vai cada vez mais se aperfeiçoando. Qual que é o interesse de um grande exército? É dividir o exército para quê? Para que seja mais fácil de você conquistar. E é assim, nós somos igreja bem ajustada, nós temos um poder muito grande, mas bem ajustada. Porque se nós estamos em competição dentro da igreja, está em desajuste. Está em desajuste. E aí entristece muito quando a gente vê essas coisas acontecendo, né? Apóstolo, como Deus vai te usar no sobrenatural, você vai atrair pessoas que gostam, Amém. gostam Glória do a Deus, eu sobrenatural, creio, Senhor. alguns que não gostam, mas você está preparada para multidões elogiando e criticando ao mesmo tempo? Eu recebo em nome de Jesus. Eu vou ter que fazer o quê? Lançar o foguete e sair correndo. Não olhar para comentários. O Senhor tem nos experimentado assim, né? Eu não tenho muitas coisas hoje nas redes sociais por realmente não ter alguém para estar ali auxiliando ou fazendo, né? Mas eu sei que vai chegar essa hora de ter alguém ali fazendo tudo isso, me ajudando, porque ou estou lendo, estou em profundidade, estou buscando, ou estou ali, porque eu demoro demais para fazer tudo isso. Mas eu creio que esse tempo está chegando. Né, nós vamos sim começar assim, as ministrações no YouTube, nós vamos começar ainda mais no Instagram, nessas páginas, e assim, blindar o tempo inteiro, porque não é só ali, né, aí vem os ataques espirituais também, a gente sabe que a palavra nos ensina que Jesus sofreu perseguição, e o povo de Deus também vai sofrer, né? Então a gente não está limitado a viver só paz e amor, não, a guerra vai acontecer, mas que não seja com os filhos de Deus, né? Que seja do mundo, né? Que seja com o povo do mundo, né? Você acha que o avivamento está chegando no Brasil? Está acontecendo? Ou não vai acontecer? Qual a sua opinião? Que tem muitas profecias falando de um grande avivamento no Brasil. Qual a sua visão sobre isso? O avivamento, ele primeiro começa pelo arrependimento, né? Nós olhamos Neemias, né, clamando pela nação, pedindo. Nós vemos assim vários homens de Deus hoje na nossa nação também, buscando em oração, buscando para que a nossa nação se arrependa diante do Senhor, né, por algumas práticas. Eu não vou falar o que eu penso,
né, com relação à política, mas está tudo muito envolvido aí. Então, nós precisamos nos arrepender muito com essas questões. Quando a gente começa a olhar a questão geopolítica, a gente vê o nosso posicionamento, nós sabemos que nós temos uma promessa. Nós sabemos que o nosso país ele foi omitido, né? Hoje ele já não é mais um país que você pode pegar, é um paísinho que pode colocar embaixo do braço ou está sumido no mapa, não. Não só pelo tamanho, mas também pelo chamado. Então, quanto maior a guerra, maior o chamado. Então, eu creio que hoje nós estamos nos movimentando, eu vejo nas redes sociais grandes homens e mulheres de Deus se movimentando, buscando em oração esse arrependimento, buscando para que realmente aconteça o avivamento. Os pequenininhos já estão recebendo. Nossa responsabilidade é de manter o que é a chama acesa. Nós precisamos estar com essa tocha acesa, clamando e pedindo também pelos pequenos. É a nossa nação, é a nossa geração que está vindo ali. Mas o avivamento já começou. Muitos falam que não. Olha só como que... Sim, já começou. Ah, mas olha a situação das igrejas, olha como que estão os templos. É exatamente por isso, é um dos sinais. A peneira começa a acontecer. Sabe? Então, o que está escondido, o que está embaixo do tapete, ele começa a vir, começa a trazer luz. Nós somos sal e luz, e a luz, aonde tem a treva, tem que sair. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar as manifestações de que pessoas intercedendo, pessoas orando, buscando arrependimento, grupos de intercessores, ainda pequenos, sim. Mas se você ainda não se levantou como intercessor, se levante, pega a bandeira do nosso Brasil, entre num desses grupos de avivalistas, ore sim, nós temos, né, no WhatsApp, tem muito, perdão, no Instagram, né, o apóstolo Joel e outros grandes também estão fazendo esse tempo de intercessão 24/7, pegue. Os sinais estão aqui na nossa nação. A gente tem pessoas que vêm de fora para viver. Por que será que agora, aqueles que estavam lá em Toronto, aqueles que estavam lá em outros lugares, agora estão vindo aqui? Será que é só para impartir? Não, nós temos na nossa nação grandes homens e mulheres de Deus. Nós temos. E nós vemos sinais acontecendo. Só que, às vezes, é mais fácil eu criticar do que eu pegar aquilo e eu observar que a mão do Senhor está fazendo. E a diferença é que o avivamento não é nos grandes templos, como estão pensando que vai acontecer. Não, o avivamento você vai ver os sinais fora. Você vai ver os sinais fora. E eu falo para o Senhor, Senhor, é tempo realmente de abrir igreja? Como eu sempre falei, é tempo de abrir igreja porque eu tenho essa perspectiva de que a igreja de fora vai começar a vir para dentro. Entende? Não sei se é bem o templo, mas eu sei que está acontecendo já. E essa movimentação, eu vejo pessoas que estão ali fora, que já caminharam com o Senhor, estão fora com desejo de entrar. Isso é o verdadeiro avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento. E tem pessoas assim, não é somente de conferências em conferências, dentro dos templos, dentro das igrejas, não, é fora. Mas isso que a gente aprende dentro da igreja, com oração, com impartição, com busca, manifestar sinais, prodígios e maravilhas, inclusive para aqueles que não creem. Porque Jesus, ele falou, crês tu que eu sou filho de Deus? Crê pelo menos pelos sinais que eu manifesto. Então, aqueles que não acreditam, eles vão acreditar de alguma forma. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, de alguma forma. E isso, quem vai manifestar, somos nós que somos filhos. Então, eu creio que sim, já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E Deus pode usar vários Sim. fatores, pode usar até esse programa para ativar pessoas. Eu creio grandemente. Já está usando, pastor, porque eu vejo muitas pessoas sendo alcançadas através dos programas, do seu podcast. Então, meu Deus, eu fiquei impressionada como mudou. E eu creio que muitos aqui, eu sou pequenininha, vivo atrás das malhadas. Preciso sair de trás das malhadas. Mas, assim, eu creio que muitas pessoas, elas passaram a manifestar mais o propósito do Senhor através aqui do programa, através das redes sociais, e são estimuladas
Porque quando eu vim aqui, outras pessoas buscaram também, outras pessoas começaram a, de pouquinho em pouquinho, estar ali numa live, estar ali numa ministração. Eu vejo, eu não estou ali assídua, mas eu vejo quem começou aqui, quem não, nossa, não falava uma palavra, era tão tímida, já está ali com um grupo, já está ali com uma liberação, liberando uma palavra ali no Instagram. E isso alegra o coração, não precisa estar eu ali, mas quem recebeu, quem foi ativada, quem foi motivada, está produzindo fruto. Glória a Deus. Aleluia. A apóstola falou de uma experiência no começo que teve tipo um arrebatamento que Sim. poderia ir mais no sonho. Mas você já teve arrebatamento acordada? Sim. Como foi essa experiência? Sim, primeira vez que eu fui, que eu tinha certeza de que o Senhor estava ministrando em línguas comigo, né? Eu tive a sensação de arrebatamento. Foi uma sensação. Mas num outro ponto na minha vida também crucial mesmo, que foi aonde eu falava, ou eu deixo de ser cristã, ou eu vou para o mundo, que eu estava nessa pegada, porque era muito demônio, era muita pressão, era pressão do mundo, pressão espiritual, pressão de todas as formas, opressão mesmo. E chega um tempo na nossa vida que a gente olha, nossa, lá atrás, lá fora, eu não vivia tanta opressão, não vivia tudo isso. E chegou um tempo que eu falei, Senhor, eu estou buscando. Eu sou muito sincera com o Senhor, Ele conhece meu coração. Eu estou buscando, o Senhor sabe. Mas eu vou até aqui. Foi quando, né, eu já comentei, eu entreguei o cajado e falei, daqui para lá eu não vou mais. Até que uma serva do Senhor falou, tu pega o cajado ou vou eu te colher. Aí eu me endireitei rapidinho. Opa! Me endireitei rapidinho. E ali eu entrei num propósito com o Senhor de resgate. Eu precisei ser resgatada. Eu precisei. E no final desse propósito, no final desse projeto, eu falo, né, do Senhor na minha vida, desse tempo de resgate dele na minha vida, eu passei 6 horas arrebatada. Eu estava até no meio, às vezes, com a pessoa, mas meu espírito não estava aqui. Como que posso? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu vivi isso. Estava no meio de pessoas, às vezes, ouvindo, mas é como se eu estivesse entre dois lugares. Eu via isso, mas eu estava em 2 lugares. Eu via pessoas se movimentando, falando, mas eu não estava aqui, não conseguia me conectar com ela. Aí, depois, numa outra situação, aí veio um outro processo, onde eu fiquei às 6 horas. Realmente, as pessoas falavam, tocavam, me levavam, e eu não estava aqui. E essas 6 horas, apagada. Essas 6 horas foi quando eu senti essas 6 horas de arrebatamento. Não existe arrebatamento também sem propósito. O Senhor não vai te mostrar nada que não mude a sua vida, né? Então, nesse dia, foi exatamente onde o Senhor entregou o meu ministério, onde o Senhor me entregou os filhos espirituais. E foi Você viu isso? Vi. Eu vi e senti no meu corpo. Mas o que você viu? Eu vi os filhos chegando, eram muitos filhos, muitos filhos, o Senhor entregando bebês. Só que, assim, bebês como sementinhas, pequenininhas. Não era um bebê que eu podia colocar no colo, mas era, assim, sementinhas. E aí, como eu estava sentindo dores de parto, depois, quando eu acordei, eu continuei com essa sensação no meu corpo. Como se realmente eu tivesse ido ao hospital, ter tido bebês. E foi a mesma sensação, porque eu tive parto, né, normal. Então, a mesma sensação no meu espírito, eu também senti, manifesto no meu corpo ali. E aí eu falei assim, por que tanto? Eu senti o cheiro, eu senti tudo. Tudo no mundo espiritual estava conectado. E aí, com o passar do tempo, né, que a gente às vezes quer que manifeste tão rápido aquilo que a gente viu. E aí, algumas vezes eu falei, Senhor, mas eu senti, que filhos são esses? E quem se aproximava de mim falava. Eu vi a senhora sentada numa roda e várias criancinhas ao lado, a senhora como se estivesse ensinando essas criancinhas. E aí, passando outro período, outras pessoas com a mesma visão, que eu estava sentada no meio ensinando crianças. E aí, depois, o Senhor entregando bebês. Então, assim, esses arrebatamentos, o Senhor sempre vai trazer alguma informação, ou para você, ou para o coletivo, ou no individual, ou no coletivo. Né? Então, a gente acessa dimensões para trazer para a Terra, e é essa missão que a gente tem, né? De buscar o Senhor. Esses filhos é para agora? A igreja que é para está abrindo? agora. A igreja pra que está abrindo?
Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, filhos itaquerenses, são paulinos, como é que é paulistano? São paulinos do time. Os paulistanos, os nacionais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é para agora. É para agora. Você vai gravar os cultos ao vivo? Devia gravar também. Sim, vamos começar. No canal no YouTube, sim, já ajuda bastante, gente. Sim, vamos sim, em nome de Jesus, nós já vamos começar, já compramos, inclusive, alguns equipamentos aí para a gente começar a fazer tudo bonitinho, já, agora é só instalar e começar. Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Apóstola, de todas as experiências, ou com anjo, ou mesmo sem ser com anjo, qual foi a mais forte de todas? Qualquer uma, não precisa ser exclusivamente com anjo, que nós falamos bastante sobre anjo, mas qual foi a experiência mais forte de arrebatamento, de visão, de uma palavra, de transferência? De todas que você falou, essa aqui foi a mais forte. Talvez que você já até falou no primeiro ou no segundo programa, mesmo repetindo, não tem problema. Amém. Elas são todas fortes, né? Assim, eu creio que para cada período a gente está direcionado a viver algo novo, né? Então, assim, a do arrebatamento foi forte para aquele momento, teve um porquê, e eu vejo hoje acontecendo. Teve a de Daniel, a visão do profeta Daniel, aonde o Senhor me levou acima dos planetas. Eu não sei se eu falei só que o Senhor tinha mostrado algo, né, no outro podcast, mas eu não sei se eu falei detalhes. O Senhor, ano passado, antes de falar, de ver sobre os planetas, como é que fala que os planetas... alinhamento dos planetas. O Senhor me levou numa dimensão acima desses planetas. E eu fiquei suspenso naquele lugar, e eu ouvia e sentia aquele ambiente. Eu sabia que não era aqui, não era nível aqui, e eu estava acima. Mas eu não tinha muito conhecimento nem para falar de alinhamento de planetas, eu não conhecia, não sabia nada do que estava por vir. E aí eu olhei para aquele ambiente e falei, por que eu estou aqui? Eu via todo o alinhamento planetário. Mas por que eu estou aqui? Só que eu via tudo muito reto. Estava assim, aqui, é como se fossem as bolinhas, né? Tudo retinho. E eu não tinha visto imagens, nada disso. Quando, de repente, eu falei assim, por quê? Eu lembro que eu fazia assim, por quê? Por que eu estou aqui? E aí eu via o profeta Daniel, ele estava mostrando ali, com um cedro grande, e ele apontava para aquele alinhamento. E aí eu fui entender a instrução que ele estava mostrando, não era ali para aquele tempo. Ou seja, isso foi o ano retrasado, foi o ano passado. Foi o início do ano passado, não, o início do ano passado, em janeiro do ano passado, eu tive a revelação desta visão. Mas um ano antes, alguns meses antes que eu tive a visão, eu não entendia. Aí, quando veio a revelação dessa visão, o impacto foi muito grande. Porque o Senhor mostrou, e o Senhor liberou depois a palavra. E ele falou o que estava para acontecer. O alinhamento dos planetas que aconteceu, inclusive, uma parte dele aconteceu neste ano agora, e algumas coisas espirituais que estão acontecendo no mundo veio através dessa revelação que o Senhor me deu. Quando o Senhor me deu essa revelação na época, eu já levantei o pessoal para a gente orar, para interceder durante 21 dias. A outra parte desse processo veio neste ano, 71 dias. E a direção que o Senhor estava mostrando é que muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas irão acontecer, mas o Senhor está falando que ainda não é o fim. E quando o Senhor começou a mostrar para algumas pessoas, alguns profetas, para que separassem mantimento, separassem as coisas, eu falei, Senhor, isso aí não foi o que o Senhor me mostrou. E eu sempre falei para o apóstolo, eu estou vendo essa movimentação, mas o Senhor não me mostrou isso. Quando o Senhor me falou o porquê dele ter me mostrado aquele alinhamento, aí a revelação veio, prepara o povo. Para que tudo que vai acontecer, agora vai acontecer tudo isso, mas que tudo que vai acontecer, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem a perseguição, assim como Paulo viveu, nada pode abalar. Então ele está chamando aqueles intercessores, o exército, para que marche, para que ore, para que faça à frente, os guerreiros que vão à frente, aleluia, glória a Deus, os atalaias,
para que eles estejam caminhando em direção ali na frente, para que não olhe para a fome, para que não olhe para nada disso. Porque nós seremos chamados para acolher, para ajudar essas pessoas que estão ali naquele combate. Nem Bassúria, Rabia Rabassur. E é isso que o Senhor está fazendo. Ele levantou pessoas e continua levantando na nossa nação. Pessoas que não estão olhando para a circunstância, nem política, nem nada que esteja acontecendo. Mas que está o quê? Com um chamado. Levantando. Aleluia. E o Senhor me fez lembrar aqui que esses dias eu ouvi nitidamente, não tem muito tempo, tem por volta de um mês. Eu até comentei com o pessoal, eu ouvi nitidamente o Senhor falando assim, Atalaia. Não foi, meu bem? Ele fala assim, Atalaia, torre de vigia. Então, essas manifestações, isso tudo que está acontecendo agora, o Senhor, ele dá uma visão. E isso para mim, como tem por volta de 1 ano e meio, 2 anos, é o que está acontecendo agora. Então, ela é forte para esse período que está acontecendo agora. Porque o Senhor está levantando os profetas na nossa nação de várias formas. Alguns para orar, outros para interceder, outros para o quê? Para curar, outros para libertar. Mas está levantando o exército para ir à frente. Porque tem um exército que o Senhor já curou, Ribalassúria. O Senhor já libertou, o Senhor já entregou. E se nós estamos pensando que é somente para estar no meio, não. Anibarassuri. E eu vou falar algo que também pode gerar uma polêmica. O Senhor sabe todas as coisas. Quando nós somos chamados pelo Senhor para liberar cura e libertação sobre uma nação, porque nós somos, o Senhor falou, mas nós somos já curados e libertos, porque é um processo. Amém? Tem gente que ainda está no processo. Quando nós passamos por esse processo, tudo bem que ele é contínuo. Não é que ele começa e termina, não. Ele é contínuo. Mas você alcançou um nível maior, você não está combatendo o que você recebe do Pai, você não está levando em nível terra, rábia sua. Você vai para um outro nível espiritual, que vamos supor, eu vou falar grosseiramente, é como se você estivesse daqui de cima. Assim como o Senhor me levou ali acima dos planetas, como se estivesse de lá de cima, Ramanassúria, trazendo cura para a terra. Porque não tem como eu estar aqui na Terra infiltrada com todas as energias, com tudo que é ruim, com toda a frequência, com todo medo, com toda angústia, recebendo tudo aquilo e passar tudo aquilo. Não. O Senhor chamou isso para um propósito dimensional, um propósito para os profetas, um propósito para você que tem essa unção, que você entende, aleluia, que você está acima, trazendo cura. Você é sal e luz, aleluia, glória a Deus. E a luz que está em nós, ela é manifesta sim. Amém? Então, se eu estou aqui combatendo nesse nível terra, pastor, se eu estou aqui guerreando ainda nessa dimensão com todas as emoções, com todos os conflitos, eu ainda não subi. Então, se você sente que está assim, que você já... Mas por que eu sinto tudo no meu corpo? Se você não quer mais sentir, fala, Senhor, me eleve a um nível onde tudo que eu recebi, eu possa, Senhor, em nome de Jesus, através das mãos, através da oração, da impartição, liberar a manassúria, liberar essa frequência, liberar esse amor, liberar essa unção, não sei qual é o nome que você dá, mas que você libere em nome de Jesus de lugares altos. De lugares altos. E é para este tempo. O Senhor, ele falou, e o alinhamento dos planetas aconteceu, né? Se não me engano, foi março. Então, essa como eu vou falar, essa experiência, esse impacto que eu vivi naqueles dias, ainda está acontecendo. Por isso o Senhor nos chama como atalaia, ele nos chama porque para ir para a torre de vigia, mas ele nos fala, não combata da mesma forma para que você não seja contaminado, protege as tuas emoções, protege, porque quando nós somos curados, nós somos libertos, nós estamos protegidos, é aí aonde o inimigo não nos alcança. Essa proteção, ela vem de dentro. Anabassúria. Porque a cura, quando eu sou curado, o que vem de fora não vai me influenciar, porque eu sei quem eu sou. Então não vai tocar na paternidade, não vai influenciar no meu chamado, no meu propósito. Ele vai tentar aqui nesse nível. Amém? Aqui, mas ele não vai chegar até mim. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que vai acontecer. Você está blindado, você está guardado. Amém? Você está curado, você está livre, liberto, para manifestar unção, para manifestar poder. Aleluia.
Apóstolo, faça a oração aí pro povo. Eita, Jesus! Aproveita aí o embalo, já ora pro povo. Aleluia! Qual a direção da oração, apóstolo? Senti que o Espírito Santo te deu a direção. Aleluia! Aleluia! Eu creio que aqui tem muitos profetas. Eu creio que tem muitos profetas que estão esquecidos dentro das suas igrejas, dentro do seu lugar, têm sofrido os combates e lutas, amém? Mas comece a olhar para o teu chamado. Comece a mudar o ponto de visão que você tem. Amém? Então, se você olha para os externos vão te tocar. Mas se você olha para o interno, que é Jesus que está ali com você, ele vai manifestar, aleluia, Ramanassória, em nome de Jesus, que neste tempo, Rabarnatiba, Nermassúria, Panderhovelei, Muniassorri, Kebiassuri, Anarabasson, aleluia, o Senhor está chamando a nossa nação a um tempo novo, o Senhor está te chamando a viver um tempo novo, Ramanassovar, Manai, Shidarmanaya, que se levantem, Telebiassúria, os profetas da nossa nação, Deleramaнассо, Shidiribiassuri, Manai, Elerevarimanassúria, Alarabiassó, em nome de Jesus, que você possa resplandecer a luz de Cristo, aleluia, onde você está. Em nome de Jesus, aquilo que está te travando, aquilo que está te paralisando, em nome de Jesus, seja lançado fora agora. Rabi Hanai, a Sória, dá uma ordem agora, que o espírito de medo que está em você, a covardia bate em retirada, Rabi Canabia, Sória. Em nome de Jesus, você tem um nome, você é filha do Criador, aleluia, você é co-herdeira em Jesus, assuma o teu lugar na mesa, Nimaratsuremanaya, Rakebalabassuria, Nalabiassuria, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, manifesta, e aquilo que está adormecido, em nome de Jesus, no teu espírito, Senhor, aquilo que está adormecido, seja vivificado, em nome de Jesus, o espírito que está morto, seja tocado agora, recebe vida, tudo que está morto, seja vivificado, em nome de Jesus, que a unção de ressuscitar, a unção de ressuscitar te alcance, decreto de morte seja desfeito, venha vida, eu te chamo a vida, eu chamo o espírito que está morto, venha, Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora, libera o espírito de vida, na tua casa, libera espírito de vida ao teu espírito, na tua casa, porque muitas vezes tu já tentou até suicídio, porque não entendia, você quis fugir, e o Senhor está falando para pessoas que quiseram fugir de chamado, fugir desta terra, porque não entendia que todo espírito de morte bata agora em retirada. 1, 2, 3. Sai em nome de Jesus. E eu declaro vida. Eu declaro vida ao teu espírito. Eu declaro que em nome de Jesus o teu espírito seja hoje vivificado. Aleluia. Que você conheça hoje. Aleluia. Aleluia. Um tempo novo. Vida nova. Que você tenha hoje um novo tempo. E eu marco hoje em nome de Jesus. Ligamos na terra e no céu. Que depois desta ministração, desse podcast, em nome de Jesus, a tua vida será outra. Em nome de Jesus, assim como o profeta, ele deu ordem aos ossos, ao comando de Jesus, eu dou ordem agora aos teus ossos, vivifica, juntem-se músculos, ossos com ossos e espírito, viva,
Todos os ossos, em nome de Jesus, sejam regenerados. Que haja espírito de vida. Em nome de Jesus, que é a unção de ressurreição. O Senhor está falando a unção de ressurreição. Se você acredita, pega o diagnóstico do médico e fala: Senhor, eu recebo o teu diagnóstico. E o teu diagnóstico é fôlego de vida. Show! Recebe fôlego de vida. Dermanaia soria. Tekermanaia, renarbuia sol, e teketereteke, andabesurquete, todo decreto, titiribiassor, todo decreto de morte, te abandassoria, seja agora rasgado, em nome de Jesus, uriassol, ribiahane, rechetepaia, andassur, em nome de Jesus, viva, viva, viva. Saia, Lázaro, meu Deus, Surya, Cheviaço, Enermineço, Renedahe, Recherma, teu Espírito vivo, Tiani, Avaiastur, que o teu ministério estava morto, que ele viva, Anteberias. Vida no teu ministério, vida na tua área sentimental, vida na tua vida financeira, mas principalmente vida ao teu espírito, porque Jesus te chamou para que viva, aleluia, em nome de Jesus, eu declaro vida. Meu Deus, eu declaro vida sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Andar Deus. Aleluia. Você recebe, escreve aí, eu recebo. Em nome de Jesus. Deus. Escreve aí, eu recebo. Escreve aí. Com certeza você foi tocado, está sendo tocado. Vai recebendo. Eita, até o apóstolo, o maridão da apóstola, ele foi arrebatado aqui, eu vi. Ele trabalhou a noite toda. Ele foi arrebatado aqui no estúdio. Eu vi. A apóstola, ela vai daqui uns dias cuidar. Qual é as suas redes sociais? Fala aí para nós, para o pessoal te seguir lá no Instagram, no YouTube. Amém. valdireniricarte.ap. Amém. E no YouTube, eu não lembro bem como que está no YouTube, mas é Val Ricarte e tem um númerozinho, acho que é 456, eu não lembro. Mas vai lá no Instagram. Isso. Vou colocar o Instagram também na descrição do vídeo. Segundo o link na descrição do vídeo vai ser o Instagram da apóstola. Isso. Mas você pode seguir a apóstola lá e ela vai estar colocando mais conteúdo, tanto no Instagram como no YouTube. Sim, em nome de Jesus. E nós temos também um grupo de WhatsApp, nós somos bem dinâmicos, nos últimos dias até que não tanto, porque nós estávamos nos movimentando na oração da madrugada. Nós temos uma comunidade que nós nos dividimos ali em grupos específicos para algumas Tem coisas. um link do grupo, você manda o link que eu coloco. Tá lá no Instagram. Mas manda para mim um link também, depois eu também coloco Amém. O Instagram da apóstola e coloco o link do grupo dela. Isso. O link do grupo dela vai estar Grupo Apóstolo Valdirene, que tem o meu grupo também, para não confundir. O meu grupo está Escola de Oração. O dela vai estar o grupo da Apóstolo Valdirene e o link em seguida. Isso, link do grupo Vamos Orar. E lá nós nos dividimos. Às vezes nós colocamos lá porque estávamos em campanha de oração que terminamos ontem, 3 horas da manhã, todas as madrugadas. E a gente direciona quem vai participar do grupo da oração da madrugada, aí vai lá para o grupo da oração da madrugada. É muito bom porque não fica muitas informações num lugar só e as informações não se perdem, né? Então, vocês estão convidados. Nós temos ministrações através do Google Meet. Toda terça-feira nós temos ministrações lá. É uma palavra, é uma ativação, é cura. E não só eu ministro. Os nossos intercessores também estão ali. Todas as vezes que nós estamos em campanha, eles estão juntos, também estão ministrando juntos. Amém? Glória a Deus. Foi uma bênção. Amém. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo. Glória a Deus. Apóstolo que foi arrebatado ali. Obrigado.
Que Deus abençoe e continue abençoando Amém. também Eu nesse que projeto da agradeço. igreja. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de servir ao reino do Senhor, aleluia. Servir ao Senhor é sempre uma bênção, servir aos irmãos é maravilhoso. E eu creio que esse podcast daqui a pouco está com 100K aí, ó. Amém. 100K em nome Glória de a Deus. Jesus, amém. Amém. Então, até o próximo programa, se Deus Até o quiser. próximo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, fiquem na paz.